Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de física, profissional. Tô aqui hoje para dar aula de dinâmica. Pessoal, repare, lembre como é que a gente vai fazer, hein? Pega isso aqui, copia no caderno. Eu vou sair, tira o print aí, vá. Pronto, tirou? E agora você vai copiar para poder o quê? Interagir. É assim que se estuda, gente. Se você só assistir, não dá certo, beleza? Então vem comigo, bora lá. O que é dinâmica, não é? A dinâmica, ela faz parte da mecânica. O que é a mecânica? É a parte da física que estuda o movimento. Esse movimento se divide em três partes. Ele pode ser a cinemática, a estática e a dinâmica. A dinâmica, então, faz parte de que, gente? Da mecânica. E a mecânica estuda o quê? O movimento. Vem aqui comigo, ó. Qual é a diferença entre dinâmica, estática e cinemática? A estática, acho que o nome já sugere, né? Agora, cinemática e dinâmica tem movimento. Mas qual é a diferença desse movimento? A dinâmica vai dar uma ideia de força. Você vai saber quem causa o movimento. A cinemática não. Você só vai ter simplesmente um movimento. Por exemplo, a menina foi com a cabeça para trás. Eu não sei porquê. Isso é cinemática. Alguém puxou o cabelo e veio para trás. Isso é o quê? Dinâmica. Então a dinâmica tem a ideia de que, gente? De força, beleza? Então é assim que você vai fazer, ó. Essa setinha é o que eu vou falar. E é para você pular quantas linhas? 2 linhas. Vamos bora lá? Então escreve a definição de dinâmica. Dinâmica é a parte da mecânica responsável pelo movimento e conhecendo o agente causador do movimento. Tudo bem? Então a gente sabe quem causa o movimento. Aí eu lhe pergunto, gente, quem é o agente causador? Quem é que causa o movimento? É justamente quem? A força. Ora, quando fala de força, fala a verdade, rapaz. Você lembra logo de quê? De um murro, né não? Tá lá o boxel, dá um murro em alguém. Quando esse murro pega em alguém, geralmente acontece duas coisas. É o quê? Ele deforma o corpo e modifica a sua velocidade. Imagine a criança vindo. Aí você dá um tapinha na testa. Ela não vai para trás? Então você modificou a velocidade do corpo. Mas também pode deformar o corpo. Se ligue no ditado. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ela não é uma definição de dinâmica ou de força? Sim, porque de tanto bater, vai deformar o corpo. Então repare. Imagine aqui esse menino mal, o coronavírus. A gente vai pegar aqui, meu irmão, e dar um murro nele. Sai daqui, cão. Obviamente com álcool em gel, né, gente? Subjetivo, né? Ninguém vai tocar no vidro para não morrer. Aqui está uma força. Se você aplica essa força, você vai ter duas consequências. A sua velocidade, ela vai modificar. Ou seja, você vai ter uma variação de velocidade. E você vai ter uma deformação. Então escreve aqui para mim o que é força. Bota assim, força é o agente físico responsável pela modificação da velocidade do corpo e por deformar o corpo. Beleza? Olha que fácil, gente. Não tem nenhuma dificuldade. Quem foi que estudou isso? Foi Isaac Newton. Obviamente teve pessoas antes que foi definindo até chegar lá. Não foi assim, ele acordou. Eu tenho 3 leis. Não é assim que a ciência é construída, viu, gente? Mas vamos estudar aqui as 3 leis de Newton. Primeira lei é a lei da inércia. Segunda lei é a ação e reação, fundamental da dinâmica. E a terceira lei é a ação e reação. Bora lá. A primeira lei de Newton tem um caso para vocês entenderem como ela é importante. O que é a inércia? A inércia, escreve assim logo, vá. Inércia é a tendência de um corpo em ficar parado ou em movimento em relação ao sistema que ele está. Mário, como assim? Para ter inércia, a aceleração é zero. Você tem duas possibilidades para a aceleração ser zero. Ou ele é o repouso, que é a velocidade, né, gente? É igual a zero. Ou você tem um movimento retilíneo uniforme, que a velocidade ela é constante, a consequência disso, a aceleração é o quê? Zero. Um grande amigo meu, pessoal, ele era músico. Tava dirigindo um carro estilo Saveiro. Apareceu uma Hiluxzinha pequena, com fundo, beleza? E ele botou vários instrumentos atrás. Esse carro, ele tava com cinto de segurança, beleza? Quando ele bateu, o que foi que aconteceu? As malas vieram todas para frente, cepando o pescoço dele. Por que isso aconteceu? Inércia. Repara interessante, você está no ônibus, beleza? Quando o ônibus acelera, você não vai para trás. Por quê?
Por inércia, você queria ficar parado. Quem entrou em movimento foi quem? Foi justamente o ônibus. Quando o ônibus para, você tende ao movimento do sistema que você estava. O cinto de segurança serve para conter a inércia. Verdadeiro ou falso? Sim, é verdadeiro. Olha que fácil, gente. Não tem nenhuma dificuldade. Repare bem. A inércia é a tendência de o corpo ficar parado. Imagine um livro. Está lá na estante o livro. Se ninguém tocar no livro, ele vai ficar parado lá para sempre. Porque a força resultante sobre ele vale zero. Então ele está em estado de inércia. Por isso que diz assim, ai, tal pessoa é inerte, ela é preguiçosa. Gente, eu sou gordo. Aqui estou eu. Aqui é meu irmão João. Ô pessoal, quem tende a ficar mais parado? Eu, gordinho, ou meu irmão magrinho? Eu. Então a inércia é como se fosse uma medida de massa. É a tendência de o corpo ficar parado. Quem tem maior inércia, responde aí pra mim, vá. Um ônibus ou um carro? Exatamente, o ônibus. Porque o ônibus tem maior massa. É por isso que quando acelera, o buzu vai... Pra ele sair da inércia, dá muito trabalho. É isso que é inércia, beleza? A inércia, a aceleração é igual a zero. Diz aí, tá acompanhando? Física não é legal? Vem cá comigo, hein? Segunda lei. A segunda lei já é um pouquinho diferente. Se o daqui tá tratando do parado, do repouso, o daqui não. O daqui você tem que ver a aceleração do sistema. Então, qual é o princípio, né, fundamental da dinâmica? Escreve aí, vá. A força resultante aplicada a um corpo é diretamente proporcional à aceleração dele adquirida. Repare bem, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Obviamente, isso aqui é uma grandeza vetorial. Gente, toma cuidado, hein? Repare, isso aqui, a aceleração, é dada em metros por segundo ao quadrado. Aqui é dado em quilogramas. E isso aqui é dado em que, gente? Em newtons. Mário, como é que isso faz? Bora botar um exemplo para vocês entenderem. Essa questão, por exemplo, determine a aceleração, né, do sistema. Eu tenho aqui uma massa. A massa é 20 quilos. Eu tenho duas forças entrando nesse corpo e outra ao contrário. Ora, o que é que você faz quando os vetores são iguais? Você soma. Quando é ao contrário, você subtrai. Então o que é que eu vou fazer? Força resultante, massa vezes aceleração. Vamos ver quem é a força resultante. Seria 800 mais 400. Ô professor, por que você somou? Porque são vetores de mesma direção e mesmo sentido. Se o sentido é oposto, você faz o que, gente? Você subtrai. É igual a massa vezes aceleração. Turma, quem é a massa aqui? 20 quilos. Então aqui eu boto 20. Bora lá? Quanto é 800 mais isso? 1120 ou 1200. Menos 200, 1000. Então eu tenho que 1000 é igual a 20 vezes A. De ladinho sempre pode. A é igual. Quanto é 100 dividido por 2? Dá 50 metros por segundo ao quadrado. Obviamente isso não existe, né? É o foguete. Fala a verdade, é difícil. Não é. É só aplicação de equação. Toma cuidado, porque toda grandeza vetorial, a tendência a dar problema. Pode dar a teorema de Pitágoras, pode dar a lei dos cossenos. Tem que tomar cuidado com o vetor resultante. Tirando isso, você vai embora. Só tem essa equação, tudo bem? Não pode esquecer. Ação e reação, vocês tendem a errar. Por que vocês tendem a errar? Porque a definição do livro, ela atrapalha. Escreve aí como o livro está. Bota assim, ó. Ação e reação. Quando a força é aplicada a um corpo, gera nele uma reação de mesmo modo, mesma direção e sentido oposto. É aí que a galera erra. Pessoal, cuidado. Repare bem. Essa força está aplicada ao bloco A. O bloco A vai ter uma reação? Não! É isso que vocês têm que entender. Não! Só existe ação e reação, gente, entre corpos, nunca entre força. Olha a diferença. Quando você empurra o bloco A empurra o bloco B. Eu vou separar eles só para a gente entender. Repare. O corpo A empurra o bloco B. Ó. A empurra B. Gente, ação e reação. Se um corpo empurra outro corpo, aqui sim vai ter uma reação. Ou seja, a força de AB é igual à força de quem, gente? De BA. Porque isso aqui é ação e reação. Então, só existe ação e reação entre corpos, nunca entre força. Um corpo sozinho não tem ação e reação.
A normal e o peso não formam parte de ação e reação, porque é aplicado ao mesmo corpo. Só existe ação e reação se for corpos diferentes, corpos distintos. Tudo bem, turma? Então, essa aí é a nossa aula de hoje. A gente vai dar continuidade, tá? Eu vou passar também uma aula de tração, de peso, que são as forças comuns, para a gente dar sequência ao assunto e outros só de questões. Bora lá, bora seguir esse Enem. Esse ano esse Enem é nosso, viu, gente? Agora, galera, dá esse achei aí, dá aquela curtida, se inscreve no canal. E galera, muito obrigado. Tamo junto, viu? Até a próxima.